quando a carne grita mais alto. Entenda isso. Quando Deus nos chama para olhar para nós mesmos. Esta é a palavra que Deus quer liberar sobre a tua vida. Esta é a palavra que eu vim aqui liberar para você. Esse texto de 2 Samuel, do capítulo 12 ao 15, você lê mais adiante. O Senhor vai levantar o profeta Natã para ir até o rei Davi. Ele vai narrar esta história para ele. Ele não vai entender o que está acontecendo. Davi está olhando com olhar de rei. Davi está julgando como um rei. E ele começa a trazer a história. Só que o Senhor vai fazer algo muito além. Quando Deus nos faz olhar para dentro aqui, esse texto. É Deus trazendo essa história para dizer: eu quero que você hoje saia daqui olhando para dentro. Olhando para dentro de você. Hoje, nós estamos aqui nesse 8º dia deste propósito. E hoje eu quero aqui, mulher, falar sobre uma coisa que muitas vezes nós não gostamos de fazer. Isso eu acredito que é geral. É olhar para nós mesmas. É olhar para dentro de nós. É muito fácil identificar o erro do outro. Não é verdade? Do que reconhecer o nosso erro. É muito fácil. É muito fácil perceber a queda de alguém do que admitir onde nós caímos. Presta atenção, porque eu vim debaixo de muito temor trazer essa palavra aqui para você hoje. É muito fácil apontar para o pecado do outro do que admitir que Deus revele aquilo que precisa ser tratado dentro de nós. E é exatamente isso que acontece com Davi em 2 Samuel 12. Davi aqui era rei. Davi era um homem de guerra. Davi era aquele que havia sido escolhido por Deus. Davi havia aqui já enfrentado Golias. Davi já havia sido perseguido por Saul. Davi havia aprendido a depender de Deus no deserto. Davi aqui já estava em um contexto que ele já tinha vivido muitas coisas com o Senhor. Davi havia experimentado grandes livramentos da parte do Senhor. Davi havia recebido uma promessa. Isso aqui é muito tremendo. Davi havia sido ungido para ser o rei de Israel. Ele não chegou no trono somente porque o povo viu graça nele. Não, Deus o mandou ungir. O Senhor o escolheu. Davi, ele tinha relacionamento com o Senhor. Mas em determinado momento da sua história, a carne gritou mais alto que o propósito. E quando a carne, mulher, grita mais alto que o propósito, quando a carne grita mais alto, aquilo que sabemos começar a ser vencido por que nós sabemos vencer em Cristo, já começa a mudar. Porque quando a carne ela grita mais alto, você já começa a ser vencido por aquilo que desejamos. Já começamos a ser vencido por aquilo que a nossa carne está desejando. Davi sabia quem Deus era. Davi conhecia a palavra.
Davi, ele conhecia a presença de Deus. Davi conhecia a voz de Deus. Eu não estou falando de alguém que tinha um relacionamento distante, não. Davi era aquele considerado segundo o coração de Deus. Mas ele permitiu que o desejo momentâneo o conduzisse a uma decisão que produziria nele consequências profundas. E é aqui que começa uma reflexão. E eu quero te fazer uma pergunta. Diante deste texto que nós acabamos de ler, sobre essa história que Natã vai contar para Davi. Depois você leia esse capítulo 12 de 2 Samuel. Mas eu quero te perguntar algo. Como alguém que conhece tanto a Deus pode chegar a um lugar da queda? Você consegue responder isso? Como alguém que conhece tanto a Deus pode chegar em um lugar de queda? Porque a primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi, com este texto, é que Davi não caiu porque Deus havia deixado de ser Deus na vida dele. Não. Nós precisamos voltar um pouco aqui na história para você entender este contexto. Antes de 2 Samuel 12, existiu 2 Samuel 11. Depois você leia isso. Davi estava em Jerusalém. Ele estava vivendo em um tempo de guerra. Os reis deveriam estar na batalha, porque no tempo de guerra os reis iam para a batalha. Mas Davi permaneceu, sabe aonde? Quando era para estar na batalha, Davi permaneceu em casa. E a Bíblia diz que ao levantar-se do seu leito, ao levantar-se da sua cama, ele vai olhar para a janela, ele vai se deparar e ele viu do outro lado, sabe quem? Uma mulher chamada Betseba. E a partir daquele olhar, começa uma sequência aqui de decisões. Ele olha, ele pergunta, ele manda buscar, ele deita-se com ela, ele engravida Betseba. Então Davi começa a construir uma cadeia de ocultação aqui nessa história. Ele tenta trazer Urias. Sabe quem era Urias? Era o marido de Betseba. Ele tenta trazer Urias de volta da guerra. E depois, olha o que o rei vai mandar fazer. Ele tenta depois embriagá-lo. E finalmente, Davi manda colocá-lo na frente da batalha para morrer. Só que entenda, Davi não está mandando colocar qualquer pessoa. Urias era um dos melhores homens que Davi tinha. Davi tinha apreço pela vida de Urias. Então ele jamais colocaria Urias na frente para mandar matar, para que ele morresse. Perceba algo aqui. O pecado raramente, mulher, ele raramente começa do nada. Não. O pecado, ele sempre tem uma raiz no início, com várias tentativas. Ele raramente vai parar aonde começou. Ele começa em um pensamento. Depois ele vira aqui uma escolha, você percebe? O pecado, ele não é já de ato cometido. Ele primeiro começa a ser gerado em um pensamento. Ele começa a ser gerado em um olhar. Depois, ele precisa virar uma escolha. Ele vira uma escolha, o pecado, né? Depois que vira uma escolha, existe uma consequência que vai dando extensão para aquilo. Ele precisa ser escondido. Porque Davi, ele vai sofrer as consequências da escolha. O que Davi vai fazer? Davi vai esconder o pecado. E depois, para esconder o primeiro pecado, os outros pecados vão sendo construídos. Pode reparar que quando a gente está vivendo ali um pecado, e é algo que é muito delicado, e você não consegue encarar aquele pecado, para você poder cobrir aquele pecado,
para você ocultar aquele pecado, é o que Davi estava vivendo. Davi vai gerar e vai criar outros pecados. Porque nenhum pecado ele é coberto sem que gere outros pecados. É porque para você ocultar algo, você tem que ocultar a informação. Para ocultar a informação, você tem que ocultar as evidências. E você tem que começar a criar uma narrativa. Então, outros pecados vão sendo construídos. E o problema de Davi aqui não era apenas Betseba. Foi a mulher que ficou ali na janela, lá do outro lado, e ele viu. Não! Era um momento em que ele deixou de governar a si mesmo. Olha isso. O problema é que nunca foi Betseba. Não foi apenas ela. Ela teve sua participação, foi através ali desse cenário. Mas o problema maior era o momento em que ele deixou de governar a si mesmo. Ele era rei sobre Israel. Mas naquele momento ele não estava governando seus próprios desejos. E eu já quero ir aqui para o final. Meu Deus, eu queria mais tempo para ministrar esta palavra. Mas a gente não tem. Você pode governar ambientes e ainda assim não governar a si mesmo. Consegue entender isso? Pode liderar pessoas. Você pode liderar uma empresa. Pode liderar um cargo e não conseguir liderar ainda assim suas emoções. Você pode aconselhar outras pessoas, você pode dar conselhos, milhões de conselhos, e não conseguir encarar suas próprias feridas. Pode falar sobre santidade, pode pregar sobre santidade, eu posso. E ao mesmo tempo está lutando secretamente contra alguma área da minha carne. Por isso que Paulo, lá em Gálatas 5, ele vai dizer que existem guerras entre a carne e o espírito. A questão não é se existe uma guerra aqui. Não é sobre isso, porque guerra existe e sempre vai existir. A questão é quem está governando a guerra. É o espírito ou é a carne? A segunda coisa que eu vou aprender com Davi aqui é que Deus, ele envia Natã porque o pecado oculto precisa ser trazido à luz. Olha aqui. O texto vai narrar: e o Senhor enviou Natã a Davi. Isso aqui é muito forte. Deus envia Natã porque Deus não queria simplesmente destruir Davi. Deus queria confrontar Davi. Existia uma diferença enorme entre a condenação e um confronto. Existe. E até hoje é. Existe uma diferença entre alguém que condena, que traz uma mensagem para condenar, e alguém que traz uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo, que é o confronto que vem de Deus. Natã estava sendo aquele homem, aquele profeta. Ele não foi ali para condenar Davi, ele foi ali para confrontar o pecado de Davi. Existe uma diferença muito grande aqui. Porque a condenação, ela diz para alguém: você, deixa eu te falar uma coisa, acabou para você, tá? Isso aqui é alguém que condena. Ela olha para o pecado, ela olha para o cenário, ela diz assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, acabou. E às vezes o inimigo vem para você também e fala: acabou, viu? E você mesmo começa a falar para você: não, agora acabou para mim. Você não precisa nem ouvir alguém falar para você, você mesmo começa a falar para ti: acabou. E aqui é uma diferença, a condenação fala isso: acabou. Só que o confronto de Deus vai dizer diferente. Olha o que o confronto vai dizer: você caiu. Isso, eu tô vendo. É por isso que eu quero que você confesse: você caiu. Mas eu quero trazer você de volta. Olha aqui no verso 13, Davi vai dizer: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor.
Aqui é o confronto. Ele recebe o confronto e imediatamente ele cai em si. Pequei contra o Senhor. Aí o Senhor dizendo, eu vi, é verdade, você caiu, mas eu quero trazer você de volta. Natan não chega diante do rei e não começa acusando o rei, mesmo sabendo do que tinha acontecido. Ele conta uma história primeiro. Havia 2 homens. O que ele vai trazer? Ele vai narrar. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas. O pobre possuía apenas uma pequena cordeira. E aquela cordeira cresceu com seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia em seus braços. Era como uma filha para aquele homem. Então chega um viajante. Olha como ele narra. E o homem rico, olha aqui eu estou falando tudo o que acontece no capítulo 12. E um homem rico que tinha tantos animais não quis pegar uma das suas próprias ovelhas. Ele vai pegar a única cordeira daquele homem pobre e prepara para o visitante. Quando Davi ouve aquilo, mulher, olha o que acontece. A justiça de um rei, de um homem que está indignado com aquele cenário, se levanta. E a Bíblia vai dizer aqui, que a ira de Davi se acendeu. Olha o que ele diz. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso deve morrer. Gente, olha isso daqui que interessante. Davi tinha uma percepção tão forte, muito forte pela justiça. Ele tinha essa percepção de justiça. Mas ele não percebeu que estava condenando, na verdade, na história que Natan havia acabado de contar. Aquilo que ele mesmo havia feito. Então olha que Natan vai responder aqui para Davi. Olha o que Natan vai dizer. Pois é, Davi, você é esse homem. E essa aqui talvez seja uma das frases mais fortes de toda essa passagem. Porque até aquele momento Davi estava olhando para fora. Agora Deus faz Davi olhar para dentro. Sabe por quê? Sabe o que Deus quer nos ensinar aqui? É possível julgar o outro enquanto não conseguimos enxergar a nossa própria queda. É possível julgar quem está à frente quando nós não conseguimos enxergar a nossa própria queda. Jesus fala algo lá em Mateus muito forte, algo muito semelhante. Em Mateus 7, Jesus vai dizer assim, por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Jesus não está dizendo que não devemos discernir. Não é isso, você pode discernir. Ele está dizendo que antes de você discernir algo que precisa ser discernido, ele diz, comece por você. Antes de querer corrigir o outro, permita que Deus corrija você. Antes de apontar o pecado do outro, pergunta, Senhor, existe alguma coisa em mim que eu ainda não consigo ou eu não quis enxergar? Isso daqui eu aprendo muito com Davi. E depois que eu entendi o que é olhar para si mesmo, até hoje a minha oração é, Senhor, eu sou assim. Senhor, eu estou te buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, mas Senhor, eu não sei se em algum momento da minha vida, Senhor, eu estou fazendo algo que te desagrada, me mostra. Ou Senhor, o que eu preciso trazer à luz, Senhor, me mostra. Se tem alguma coisa que eu fiz e eu não me lembro, traga a minha memória. Se tem algum pecado que eu cometi e eu nunca confessei esse pecado e o tempo passou, Senhor, traga a memória, porque o pecado tem nome. Eu quero confessar ele. E para quem me conhece sabe, eu não tenho problema de falar de um dia
da minha queda, ou se eu falar até de algo que eu estou passando naquele momento, porque eu posso ser alguém que o Senhor chamou para usar, mas eu ainda sou ser humano, e o único que passou na terra justo, perfeito, que nunca pecou foi Jesus. Só que entenda uma coisa, pecado tem que ser acidente na vida do crente, não iniquidade. Acidente é uma coisa que no de repente você caiu, tropeçou, levanta, lembra-te de onde caiu, se arrepende e vai. Eu não maquinei ele. Agora, iniquidade eu maquino, eu preparo ele e tô lá, voltando. Eu peço perdão e volto de novo para o mesmo pecado. Isso é iniquidade. Mas existe um perigo aqui muito grande. Quando o pecado nos cega, nós começamos a enxergar o problema nos outros para não precisarmos olhar para o nosso. Olhar para os nossos pecados. Davi estava tão indignado com a injustiça daquela história que ele não percebeu que aquela história estava descrevendo a sua própria vida, a vida dele. Ei! E talvez hoje Deus esteja fazendo exatamente isso conosco. Não é só com você, é comigo também. Talvez algumas coisas que nos incomodam tanto nos outros estejam tocando áreas que Deus quer tratar primeiro em nós. Talvez aquilo que mais irrita você esteja revelando alguma coisa que precisa ser colocada diante do Senhor. Por isso que esse é um tempo de arrependimento que nós estamos vivendo aqui. Não é um tempo de acusação, não é um tempo de exposição, não é um tempo de vergonha, é um tempo de arrependimento. O problema não é ter vergonha do pecado, é escondê-lo a ponto de impedir a cura. Deus está dizendo, sabe o que diz em Tiago 1,5? Vai dizer assim, ó, confessai os vossos pecados um para com os outros. É claro que você não vai confessar para aquela pessoa que nem curada ainda foi, que você contou para ela, meia dúzia vai saber amanhã. É para alguém que possa ser sua cobertura espiritual, alguém que possa orar por você. Alguém que você sabe que se você falar vai ficar ali. Deus sempre levanta alguém, porque se não tivesse alguém ainda na terra justo, a Bíblia diz que se não tivesse alguém comprometido pelo reino, Jesus já teria voltado. Ainda tem homens e mulheres comprometidos com o reino. Então o problema aqui não é a vergonha do pecado, é escondê-la a ponto de impedir a cura. Existe uma diferença entre o remorso e o arrependimento, porque o remorso ele diz, eu fiz errado, aí você fica se martirizando. Mas o arrependimento ele diz, eu fiz errado, eu reconheço, eu confesso e eu quero mudar de direção. Remorso sente dor, mas o arrependimento ele produz transformação. Davi poderia ter continuado escondido, poderia ter criado justificativas. Davi não vai fazer isso aqui. Ele poderia ter dito, eu sou o rei, eu tenho uma história com Deus. Sabe aquelas pessoas que querem justificar? Eu fiz tantas coisas certas, eu fui ungido. Mas ele não faz isso. Davi não justifica o pecado. Quando Natan confronta Davi, ele disse, eu pequei contra o Senhor. Eu me lembro uma vez que eu fiquei uns meses orando, Senhor, o Senhor se calou, eu não estou te ouvindo, Senhor, me corrija, usa um profeta para falar, você está em pecado, tem alguma coisa errada, mas fala comigo. Eu nunca tive problema com o confronto de Deus. Eu tenho problema quando parece que tem alguma coisa que está fora do lugar e eu não consigo ouvir Deus falar comigo, aí eu fico assustada. Agora o confronto, eu não tenho problema, Deus conhece. Mas tem gente que não aceita ser confrontada. Ela quer justificar o cenário que Deus quer arrancar ela, e no lugar dela se permitir ser curada, ela começa a criar ali camadas de proteção a ela, autodefesa. Davi não vai gerar isso, Davi não vai justificar. Davi vai dizer, eu pequei contra o Senhor. Perceba que é algo poderoso. Ele não terceiriza. A culpa foi de Batseba. Ele não vai terceirizar. Ele não culpa ela em nenhum momento. Ele não culpa o casamento, nada. Ele não culpa a solidão, dizendo, eu estava me sentindo sozinho. Ele não culpa a pressão. É porque esse momento de guerra eu preciso. Ele vai dizer, eu pequei. Isso aqui, mulher,
é arrependimento. É quando eu paro de explicar o pecado e começo a confessá-lo. Lembra lá em Apocalipse capítulo 2, verso 5, vai dizer: lembra-te de onde caíste. Isso aqui está tão conectado com tudo isso. Jesus está falando com a igreja lá de Éfeso. Uma igreja que tinha obras, que tinha perseverança, que tinha discernimento. Não suportava homens maus. Trabalhava, era uma igreja zelosa, mas Jesus estava dizendo: tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Então olha o que Jesus vai dizer: lembra-te, pois, aonde caístes, arrependa-te e volta a praticar as obras, as primeiras obras. Olha essa sequência: lembra-te, traga memória. Olha, depois que você lembrou, arrependa-te. Se arrependeu, agora volta. Isso aqui é parecido com o que Davi viveu. Davi estava dizendo: eu pequei. E Deus estava dizendo para ele: pare, olhe, reconheça, arrependa-se e agora volte. Sabe por quê, mulher? Porque ninguém consegue voltar para um lugar que não reconhece que abandonou. Se eu não reconheço aonde eu caí, eu não sei de onde eu preciso voltar. E talvez seja o problema de muitas pessoas. Elas querem romper, mas não reconhecem, não conseguem dar o nome à queda. Querem liberdade, mas não conseguem admitir a prisão. Querem cura, mas não conseguem falar da ferida. Querem mudança, mas continuam protegendo aquilo que Deus está pedindo para entregar. Dizendo: eu não tenho pecado. Então eu perguntaria aqui para você: aonde você sempre volta? Qual é o lugar que você sempre promete que não vai mais visitar? Qual é a emoção que sempre governa você? Qual é a ferida que ainda determina as suas decisões? Qual é o comportamento que você sabe que precisa abandonar, mas sempre encontra uma justificativa para retornar? Qual é aquela área que ninguém conhece, mas Deus conhece? Porque talvez a queda não tenha acontecido hoje. Deus está falando com alguém aqui. Talvez tenha acontecido há meses, há anos, e você simplesmente aprendeu a viver ao redor dela. Só que Deus hoje está dizendo: lembra-te de onde caístes. Não para te humilhar, mas para te restaurar. Orebe cantarabás. Ah, Senhor. Pai, o Senhor nos trouxe aqui para ministrar esta palavra. Para dizer que voz é que está te conduzindo. Quem está conduzindo você? A carne ou o espírito? O momento ou o propósito? Eu estou orando já por você. O desejo ou a obediência, a emoção ou é a palavra de Deus? Porque o momento pode durar alguns segundos, mas a decisão tomada em segundos pode produzir consequências durante anos. Porque Davi, ele teve um momento, foi o suficiente, um olhar, uma decisão, mas aquele momento produziu uma história de consequências terríveis. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não permita que o momento da carne destrua aquilo que Deus está construindo em você há anos. Você tem uma história com Deus, você tem propósito, você tem chamado, você tem pessoa que Deus colocou perto de você para ajudar você a romper. Você tem uma casa, você tem uma influência, você tem algo que Deus confiou em suas mãos. Não entregue tudo isso por causa de um momento. Deus está levantando uma igreja que sabe se arrepender. Oh, aleluias! Nós não precisamos de uma igreja apenas que saiba apontar pecado. Precisamos de uma igreja que saiba se arrepender do próprio pecado. Uma igreja que diz: Senhor, comece em mim. Examine o meu coração. Mostra aquilo que eu não quero enxergar.
Mostra onde eu caí, mostra onde eu me afastei, mostra onde a minha carne começou a falar mais alto que o Espírito. Como o salmista Davi vai declarar no Salmos 39, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus está dando aqui maturidade espiritual para mulheres. Maturidade não é chegar ao ponto de dizer eu não erro mais. Maturidade, mulher, é chegar ao ponto de dizer quando eu erro, eu sei para quem recorrer. Davi caiu, mas Davi não permaneceu caído. Ele se arrependeu, ele confessou e ele voltou. Hoje talvez Natan esteja diante de nós aqui, dizendo quem é aquela mulher, quem fez aquilo, quem precisa mudar. Mas a pergunta hoje é: Senhor, sou eu? Será que você pode falar isso? Eu estou dizendo, Senhor, sou eu. Talvez Deus esteja dizendo, você é a pessoa, não para te condenar, mas para curar você. Não para destruir você, mas para restaurar você. Deus está falando aqui não para expor, mas para trazer à luz aquilo que estava escondido. E talvez hoje seja o dia de parar de olhar para o cisco do olho do outro. E é hora de olhar para a trave que está no seu. É hora de dizer, Senhor, eu pequei. Senhor, eu caí. Senhor, eu me afastei. Senhor, eu permiti que a minha carne gritasse mais alto. Mas hoje eu quero voltar. Que esta palavra continua ecoando de dentro para fora. De dentro para fora. Aonde foi que você caiu? Aonde foi? Não onde o outro caiu, Deus está dizendo. Aonde você caiu. Aonde você começou a negociar. Aonde você começou a deixar de orar. Aonde você deixou de obedecer. Aonde você começou a alimentar mais a emoção do que o espírito. Aonde você começou a esconder a dor. Aonde você permitiu que uma ferida transformasse em comportamento. Em nome de Jesus, que o Senhor hoje nos toque em áreas que estavam ocultas, escondidas, que nós não conseguíamos mais enxergar de tão camuflada que estava, para nos curar. Senhor, hoje nós não queremos olhar para ninguém, nós queremos olhar para o Senhor. Sonda-nos, examine-nos e mostra aquilo que escondemos, mostra aquilo que nós justificamos o tempo todo, mostra aquilo que tentamos proteger. Nós não queremos apenas sentir remorso, Senhor, nós queremos arrependimento genuíno. Em nome de Jesus, levanta-nos, Senhor, novamente ao primeiro amor. Ei, mulher, existe o caminho da graça aqui disponível. É o favor imerecido, a restauração, o caminho de volta está aqui. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue te ministrando.